criança, eu gostava de brincar de peão. Passava horas, horas para uma criança, passava horas de criança observando o peão. E aprendi que o peão roda e bambeia. Mal sabia eu que anos mais tarde eu iria queimar a cabeça para tentar entender a teoria do movimento do peão. E o que isso tem a ver com a astronomia? Tudo, pois Isaac Newton já nos mostrou. Assim como as leis que regem a queda da maçã na Terra são as mesmas que regem o movimento da Lua, as leis que regem o movimento do peão são as mesmas que regem o movimento de rotação da Terra. Só que, em vez de chamarmos bambear, chamamos de precessão lunisolar. É o que vamos ver hoje. Então, dando continuidade ao curso de introdução à ASCII-Calc, calculadora que eu criei para ajudar no cálculo numérico de aplicação científica, vamos estudar hoje o que nós chamamos de precessão dos equinócios. Se você não assistiu à aula anterior, consulte na descrição desse vídeo, onde você vai encontrar o meu canal e também pode entrar no meu site, onde, além de tudo, você vai encontrar outras coisas que podem lhe interessar. Vamos entender os movimentos de precessão e nutação da Terra, suas consequências no posicionamento dos astros e como a ASCII-Calc pode nos ajudar nessa tarefa. Sabemos que a Terra gira, como já dizia Galileu. E por isso mesmo, porque está sob a ação da atração do Sol e da Lua, ela possui movimentos adicionais. O mais importante deles é o que chamamos de precessão dos equinócios. A Terra precessiona, ou seja, enquanto gira, o seu eixo de rotação recua em torno do norte celeste, que é a linha perpendicular ao plano das órbitas dos planetas. E tem a Lua. Como ela orbita em torno da Terra de uma forma inclinada com relação à eclíptica, ela provoca um bambear da Terra em relação a essa precessão. Eclíptica, como já expliquei na aula anterior, é o plano médio das órbitas dos planetas. Então, a Lua, como consequência, faz aparecer uma força oscilante em torno do movimento de rotação da Terra. Mesmo que não houvesse a Lua com a sua força influenciando no movimento rotacional, a Terra ainda teria esse bambear por conta de uma distribuição irregular da sua massa, que é pequena, mas é o suficiente para influir na simetria do movimento. Os períodos que nós estamos falando aqui são da ordem de alguns dias até milhares de anos. A amplitude da notação chega a ser de 9 segundos, coisa que é muito pequena para a astrofísica observacional. Ela chega a ser menor do que a ordem de grandeza das distorções e torções do equipamento na hora do apontamento. Já a amplitude da precessão é de 23,5 graus, mas é longo, seu período de cerca de 25 mil anos. Enquanto a Terra gira, seu eixo de rotação precessiona em torno do norte celeste. Isso faz com que o ponto gama, o equinócio vernal, determinado pelo cruzamento do Equador com a eclíptica, o plano orbital da Terra, desloque-se constantemente, perfazendo um círculo na eclíptica. E sendo o ponto gama a referência das coordenadas dos astros, essas também sofrem variação. Tem astro que até troca de hemisfério. Ora, se a gente quer ter um sistema de referência dos astros, nós queremos que ele seja fixo, o que não acontece de fato. Então, partiu-se para fixar instantes em que se adota a referência padrão para as coordenadas dos astros. Esses instantes são chamados épocas. No século XX,
adotou-se a época B 1900.0 na primeira metade do século e depois B 1950.0. No século XXI, adotamos o J 2000.0. Essas datas representam os instantes adotados para fixar a posição do ponto gama e, assim, poder representar as coordenadas dos astros de forma que todos possam tratar os dados de maneira padronizada. Agora, o que significa esses Bs e esses Js na frente dos anos? Para começar, não são anos, são datas completas, isto é, segundo, minuto, hora, dia, mês e ano. No século XX, adotava-se como referência o ano dito Besseliano, coisa que francamente eu não entendo muito bem. Mas a gente pode ver o que isso significa na ASCII-Calc. Aqui, nas constantes astronômicas, nós temos as épocas de 1950.0 e J 2000. Se a gente levantar a data de 1950, vamos ter o dia juliano. O dia gregoriano correspondente representa 31.9235 de 12 de dezembro de 1949. Já se levantarmos o valor de J 2000, vamos ver que representa a data gregoriana de 1.5 de 1 de janeiro do ano 2000. Esses valores são conceitualmente diferentes, as épocas, né? Se nós tivéssemos colocado J 1950.0, veríamos que o instante seria de 1.5 de janeiro de 1950 e não esse 31.9 alguma coisa de dezembro do ano anterior. Uma consequência do movimento de precessão é ver como ela influencia na posição da chamada estrela guia, estrela que os navegadores antigos do hemisfério norte utilizavam para navegar. Hoje, nós temos a estrela polar, a Polaris. A existência de uma estrela próxima ao Polo Norte foi de suma importância para o desenvolvimento da navegação, tanto por mar quanto por terra, dos povos antigos no hemisfério norte. No hemisfério sul, não existe essa possibilidade. O Cruzeiro do Sul está muito afastado do polo, o que pode levar a alguns erros de orientação. Você teria que ter relógios confiáveis, coisa que só apareceram no século XIX, como vimos na aula anterior. Antes disso, nas grandes navegações, nós tivemos naufrágios memoráveis por conta de erros de posicionamento no hemisfério sul. Uma estrela no polo, ou bem próxima a ele, vem a calhar para quem quer navegar se fiando no céu. Mas tem a precessão, e vamos ver aqui que consequência tem para a navegação. Vemos aqui o Polo Norte celeste, isto é, o da eclíptica, e o Polo Norte terrestre, ou equatorial, pelo qual a Terra gira. Hoje vemos que a estrela polar está bem próxima ao polo, mas o polo vai recuar neste círculo com o tempo. No tempo de Colombo, você pode ver, a Polaris já não está tão perto do Polo Norte. Ainda assim, ela era útil por todo esse período das grandes navegações. Nem sempre a Polaris foi a estrela guia. Vemos aqui, no tempo de Jesus Cristo, que a Polaris dividia com a Kochab, que foi a estrela guia dos antigos egípcios, a proximidade com o Polo Norte. Aliás, cabe aqui um comentário a respeito dos 3 reis magos que seguiram a estrela de Belém para se encontrar onde Jesus tinha nascido. Tradicionalmente se diz que foram 3, mas tem gente que diz que foram 6.
Mas eu não engulo essa de que eles eram reis. Reis da onde? De que país? Eu sei que há uma profecia que diz, para o cristão isso basta, mas há uma vertente histórica que conjectura que os ditos 3 reis magos, ou 6, seriam negociantes da Rota da Seda. Ali é longe da Rota da Seda. Mas havia ramificações com negociantes passando por ali o tempo todo, rumo a Roma, e para negociar ali também. Veja, Belém fica aqui. Eu coloquei a posteriori, não estava no mapa original. Os reis magos poderiam estar na rota de Asquelon ou Gaza. Note que eles teriam que cruzar as colinas de Golã, que ficam aqui. Eles podem ter tido um contratempo e pode ter anoitecido antes deles chegarem ao próximo acampamento. Se perderam e seguiram na navegação à noite. Todo navegador sabe da estrela polar. Mas a Polaris, ou a Kochab, não estão exatamente no Polo Norte, o que pode ter levado os reis magos a direções não previstas. Eu me pergunto o seguinte: se as pessoas que contaram essas histórias originalmente, eles eram contadores, eles transmitiam as histórias e os relatos por tradição oral. Eu queria saber, eu me pergunto se eles sabiam o que é navegação. Eles sabiam navegar. Porque pode ser que as pessoas encontraram com os reis magos e terem dito: o Messias acaba de nascer, chama-se Jesus, é o Filho de Deus. E os magos vão até ele com os presentes que sabemos. Mas aí pode ter alguém chegado para os reis magos e perguntado: como é que vocês chegaram até aqui? E os reis magos responderam, sinceramente, através da estrela guia. Pronto. Se o sujeito não sabia que é navegação, pode ter se perguntado: ora, então foi Deus que indicou o caminho aos reis magos, apontando, mostrando uma estrela. Tá? Porque essa história de estrela de Belém, que fica exatamente em cima de Belém, isso não existe. Qualquer um que fez astronomia, ou que se interessou um pouco de astronomia, ou um pouco de navegação, sabe que se uma estrela está indicando uma direção, você chega num lugar, a estrela continua naquela direção. Não tem essa de você passar o lugar e a estrela ficar para trás. A estrela continua na frente. Esse negócio de estrela ficar em cima de Belém não existe. Então chega de generalidades. Vamos a um exercício. Aliás, 2 exercícios. Você está interessado em observar uma estrela do catálogo SAO número 256505, a estrela Eta de peixe voador, de magnitude visual 5.4, do tipo A2. É uma estrela dupla. Tá? As coordenadas são ascensão reta 8 horas 22 minutos 0,1 segundos e declinação menos 73 graus 23 minutos e 47,9 segundos para a época do equinócio J2000. Como é que você vai fazer para apontar o teu telescópio no dia, digamos, 20 de julho de 2026? Então, vamos fazer a correção de precessão da época J2000 para a data de 20 de julho de 2026. Para isso, nós temos que entrar as coordenadas. Primeiro, a declinação, 73, negativo. E para obter os 2 pontos, a gente clica no botão inverso e o botão de pontos se transforma em 2 pontos. Né? Entramos depois com 23. Podemos entrar no teclado também com 2 pontos, que é mais rápido e mais fácil. Né? E 47,9. Pode fazer isso também, entrar os números no teclado também. Né? E declaramos o ângulo como sendo em graus. Viemos aqui no registro da unidade X, clicamos em cima e o grau é transferido para cá. Aí a gente coloca em unidade decimal, que é aqui. Está entrado a declinação. Vamos entrar agora com a ascensão reta. 8, 2 pontos, 22, 2 pontos, 1. Esse que é o caso. E aqui dizemos que é hora. E transformamos para
a unidade decimal, formato decimal. Uma vez feito isso, a gente tem que fazer a precessão, mas a precessão ela age nas coordenadas da longitude celeste, ou seja, as coordenadas em relação à eclíptica, que é o plano médio da órbita dos planetas. Né? Então, a gente tem que transformar as coordenadas equatoriais em coordenadas eclípticas. E se faz aqui, neste botão aqui, quer dizer, coordenadas equatoriais para eclíptica. Clicando aqui, a gente obtém, então, as coordenadas eclípticas para essa estrela. Né? E agora a gente está em condição de acrescentar o componente da precessão. Para isso, o que a gente faz? Primeiro, a gente entra com a data 20, 2 pontos, de 7, que é o mês, de 2026, que é o ano. Opa, desculpe aqui, errei, 2026. Eu entrei no teclado aqui. E agora vamos declarar a primeira parte da data, ela é em dia, então no caso aqui é em tempo, em dia, transfere, em mês, transfere, e em ano, transfere. Dada a data em formato gregoriano, transformamos para a data juliana. E agora a gente sobe daqui das constantes astronômicas a época J2000, que é essa. Tira a diferença e a gente tem o tempo decorrido desde 20 de setembro de 2026 até J2000. Com isso, agora a gente sobe novamente nas constantes astronômicas e obtemos aqui a constante de precessão, que é a precessão em longitude. Subimos ela, e calculamos, multiplicamos pelo tempo decorrido. Tá? E aqui está, em dia e em século juliano. São datas, são unidades de tempo e elas vão se anular quando a gente coalescer. A gente faz a coalescência das unidades e aí fica pura a unidade em ângulo de radiano, mas a gente tem que transformar em grau, porque nos interessa para somar com o valor aqui em cima. E para isso a gente faz a conversão. A gente converte para grau e agora a gente pode somar com a longitude celeste do astro. E somamos, tá? E obtemos então as coordenadas precessionadas, as coordenadas celestes precessionadas do astro. O que a gente faz agora? A gente transforma novamente em coordenadas equatoriais, que é o que nos interessa. Para isso a gente faz o inverso, o mesmo botão, e agora temos aqui a ascensão reta e declinação precessionados. No caso aqui, a gente geralmente dá o valor em hora, então a gente transforma de grau para hora, converte, e aqui está. Vamos colocar em formato hexadecimal. Temos aqui 8 horas, 21 minutos e 45,7 segundos a ascensão reta, não é? E a declinação será menos 73, 28 e 55,99 ou 56 segundos. Está aqui transformado as coordenadas precessionadas para a data de 26 de julho de 2026. Então, com esses dados, você poderá apontar no dia 27 de julho de 2026 o seu telescópio para observar a estrela. Detalhe, não é uma boa época para observar. A estrela vai estar muito próximo do horizonte. Então vamos a um outro exemplo. O seu chefe, professor, orientador ou o tirano que você tem na mão manda você fazer uma transposição num catálogo do equinócio B1950 para J2000, um catálogo que tem dezenas de estrelas. Aqui você vai fazer um pouco diferente. Primeiramente, vamos calcular
a correção da precessão. Qual é o ângulo que vai se acrescentar à longitude pela precessão nas coordenadas das longitudes celestes das estrelas. Então, você vai começar puxando o valor de J2000 e, em seguida, o valor de B1950. Faz a diferença e sobe o valor da constante de precessão. Multiplica, coalesce e já transforma em graus. Uma vez feito isso, você vai guardar este valor na unidade de memória Store 0, porque lá você vai puxar de lá toda vez que você precisar fazer a precessão. Você vai fazer as seguintes operações. Você, vamos pegar aqui no caso da ETA de peixe voador, né? Que tem as coordenadas aqui em 1950. Né? Então você vai entrar, normalmente, como se faz, com 73 graus, primeiro a declinação, né? 2 pontos, 14 minutos, 2 pontos e 2,7 segundos. Tá? Unidades de grau. E aí, coloque em formato decimal, entrando com a ascensão reta agora 8, 2 pontos, 22, 2 pontos e 28,6 horas. Coloque em formato decimal. E agora vamos fazer a transformação de coordenadas, né, de equatorial para eclíptica, como no outro exercício. Feito isso, né, vamos agora recuperar o valor da precessão, que já está lá na unidade 0, vamos somar e vamos novamente trazer para as coordenadas equatoriais. Está aí, transformando para a hora, você então tem as unidades, as coordenadas da estrela de 1950 para 2000, né, precessionadas. No caso aqui, colocando em formato hexadecimal, e anotamos, certo? 8 horas, 22 minutos e 1, viramos, trocamos a posição e colocamos em formato hexadecimal, 73 graus negativo, 23 e 44,2. Você pode ver que há uma pequena diferença entre o valor dado no catálogo do J2000 e aquele que calculamos agora para o J2000 também. Você pode ver que há uma pequena diferença de alguns segundos de arco, e isso representa a correção de nutação, coisa que nós não fizemos, e, como já disse anteriormente, isso está dentro da faixa de erro do apontamento do telescópio, por questões de erro de posicionamento, por algumas torções e deformações do material. Bom, e aí você pode fazer, então, com as outras estrelas, a partir das coordenadas para a época de B1950 para 2000, puxando sempre aquela constante de precessão guardada na memória número 0, sem ter que calcular a cada vez a componente da precessão. E aqui terminamos mais uma aula a respeito da AstiCalc, calculadora que eu desenvolvi para auxiliar no cômputo numérico de aplicação científica. Se você gostou, dá um like aqui para agradar ao algoritmo do YouTube. Ou então, vai para o meu canal, ou ainda para o meu site, onde você vai encontrar, além disso, outras questões, cursos, softwares e vídeos que podem ser de interesse seu e tem aplicação científica. Então, até a próxima e tudo de bom!
The